Hoje vou conversar com a Mara Caroline. Ela é do setor contábil. O setor contábil é uma das questões assim mais importantes da sua campanha, porque não adianta você ganhar nas urnas e perder na prestação de contas. Não é mesmo? Como é que você está, dona Mara? Me conta um pouquinho sobre você, a tua experiência com campanhas eleitorais e vamos bater um papo gostoso aqui até para facilitar quem nunca participou de uma campanha eleitoral. Tá bom, então. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. E realmente a prestação de contas é uma parte fundamental, porque, como você mesmo disse, se o candidato ganha na urna e não tem a prestação de contas feita da maneira correta, ele acaba perdendo o direito aí de assumir o mandato. Meu nome é Mara Caroline, como você já disse. Eu sou contadora, trabalho com prestação de contas eleitoral há mais ou menos uns 5 anos. Fiz a prestação de contas de 2020 e também para o cargo de deputada estadual. E essa Isso. de municipal você fez para vereador, o prefeito, para tudo? Como é que foi? Eu fiz para dois cargos majoritários, dois candidatos majoritários e também para proporcionais. Porque quando eu peguei partidos inteiros, tipo o candidato majoritário pagou também para os proporcionais. Para quem não entendeu muito bem essa questão do proporcional, proporcional são cargos a vereadores e majoritário são cargos a prefeitos e vice-prefeitos. Certo. Para ser um contador de uma campanha eleitoral, o que, na verdade, que especialidade ele precisa ter? Se ele for um contador normal, ele consegue fazer, digo normal no sentido de uma empresa, né? Ele conseguiria fazer também a prestação de contas? Explica um pouquinho para quem não entende nada desse setor, só em poucas palavras aí para você resumir. Sim, consegue sim fazer a prestação de contas, porém são muitas resoluções e legislações para ler e elas são separadinhas, que estão até tentando unificá-las para facilitar o entendimento. Então é sempre aconselhável fazer um curso antes. Eu mesma fiz um curso que, tipo, abriu muitas portas e clareou bastante. Então, a minha primeira campanha foi tipo tudo baseado nesse curso que era bem prático, então é totalmente possível. Existe uma pequena diferença que na questão empresarial tem como você fazer algum jeitinho, às vezes não bate as contas bancárias com as saídas, e na prestação de contas não. Tudo que entra tem uma finalidade específica e tudo que sai também. Então, se entrou, tem que ter realmente para onde foi gasto o dinheiro. Ele tem que ter Então, isso esse início, meio e fim, né, durante aqueles 45 dias. Você poderia explicar para nós, para quem nunca foi candidato, né? Eu sei porque eu já fui, né, 3 vezes, então isso já para mim já é meio que por osmose, a gente já sabe como funciona. Mas para quem nunca foi, basicamente você vai iniciar teu trabalho. Como que ele funcionaria para um candidato? O que que ele precisaria te entregar de documentação para ele registrar essa candidatura? Fala para nós meio que em linhas gerais, assim, só para a pessoa ter uma noção disso. tá. No caso, ele vai precisar trazer uma série de documentos, tanto pessoais quanto certidões, para ver se ele está regular perante a Justiça Eleitoral, para ver se tem alguma divergência ou não no CPF dele, porque acontece bastante também. Vai precisar trazer também o termo de filiação, porque para ser candidato precisa estar afiliado em algum partido. Depois que ele traz a lista de documentos que a gente solicita, é feito o registro de candidatura no período adequado, né? Patrimônio também, né? A pessoa tem que passar o que ela tem de bens, né? No seu E nome, nesse caso, né? isso mesmo, verdade. É uma questão que muitas vezes quem nunca foi candidato não imagina, né? Mas por que que a Justiça Eleitoral quer isso, né? Ela quer isso para saber se você não vai ter um enriquecimento, né? Pós-eleição. Então, na sua candidatura, vamos dizer que você tinha lá declarado que você possuía um patrimônio de 100 mil. Aí você termina o seu mandato lá com 1 milhão, tá? Mas como que você conseguiu esse patrimônio? Então, eu acho que acredito, eu, né? Acredito que seja por esse motivo que eles pedem esse tipo de documentação e acredito que seja justo, né? Só uma coisa que eu acho que é um pouco injusto é que acaba sendo público essa informação e muitas vezes as pessoas usam de má fé
com dados pessoais, né? Então, acredito que poderia ser um pouco mais restritivo, né? Até para que talvez só os órgãos públicos, né, os órgãos mais ligados à fiscalização pudessem ter esse acesso, mas enfim, ossos do ofício aí, né, tem que aos poucos ir melhorando, né, o sistema de análise dos candidatos, vamos dizer assim. Outra análise importante que eu vejo para ter ajudar nesse meio, até a gente conversou com o advogado há um tempo atrás, se a pessoa tem restrição no CPF como dívidas, né, no Serasa ou SPC, isso não importa para a Justiça Eleitoral, é uma coisa boa, né? Então, se você talvez aí está negativado, isso não é problema para você ser candidato. Só para dar um endosso aqui a mais nessa documentação que você citou aí, Mário. Completando o que você falou, Daniel, sobre a questão das documentações pessoais, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, em 2022 teve muito isso, assim, tipo, muita essa preocupação. Então, existe uma parte específica onde a gente pode colocar os documentos pessoais, declaração do imposto de renda, onde somente os próprios analistas consigam ver, para que não fique Ótimo. Então público. foi atualizado isso aí. Foi. Ai, que bom. Já Porém, existe ainda alguns campos, né, que solicitam sim a questão dos documentos pessoais, mas não vai nome de pai, nome de mãe. Então a gente tem que estar sempre observando essa legislação para o que a lei permitir, a Lei Geral de Proteção, a gente colocar exposto, porque para todos, né, terem essas informações. Já o caso bancário não é, coloca como, esqueci a palavrinha, mas onde só os analistas conseguem ver, não Não, fica isso público. já é um avanço, porque imagina assim, claro, a gente quer crer que todo mundo é de bem, mas nem todo mundo é de bem. Pode pegar essa informação, sei lá, sequestrar um filho da pessoa, alguma coisa, se ela tem patrimônios, né? É Então verdade. ela acaba sendo exposta, né? Talvez a um público aí que, como você me falou, graças a Deus, não já foi reformulada essa parte, então eu fui a última vez candidato lá em 2016, então de lá para cá teve essa mudança. Então, Sim. perfeito. Mara, me conta mais. Então, ainda existe, aproveitando já, né? Ainda existe aquele sistema que quando você vamos dizer, você passou pelo crivo da Justiça Eleitoral, virou propriamente dito um candidato. Aí existe ainda aquela questão de sair um cheque lá para o candidato poder fazer as despesas única e exclusivamente por aquele cheque, ou existe outra forma de pagamentos de contas de campanha na atualidade? Rapaz, graças a Deus existem outras formas. Ótimo. Porque em 2020 deu muito trabalho com essas questões de pagamento por meio de cheque, porque às vezes o banco não queria descontar. E então, já em 2022, não. Você pode fazer o pagamento com Pix, que facilitou bastante. Porém, o que o candidato deve se atentar é que quando for fazer o contrato do pessoal que vai trabalhar na campanha, ele deve observar se o CPF da pessoa está correto e também se a pessoa tem a chave Pix para receber o valor, porque só pode fazer pagamentos pelo CPF ou CNPJ do prestador de serviço, mas facilitou Uhum. bastante, não é que não. Ótimo. Vamos colocar um exemplo na prática. Então, a pessoa vai fazer o santinho de campanha. Então, vamos dizer que ele, nesse caso, ele vai fazer pessoalmente, um santinho que não é do candidato a prefeito, ele vai fazer um santinho dele mesmo, específico para ele. Então, nesse pagamento para a gráfica, vamos dizer assim, ou para o setor que vai imprimir esse santinho, precisa ter esses dados de CNPJ, tanto do fornecedor quanto desse candidato, então, que é o pagador, vamos dizer assim, dessa despesa. É isso, né? Deixa eu ver se eu entendi. No caso, funciona assim. Quando você. Vou usar um exemplo de você, tá? Certo. Você, como candidato, decidiu fazer seu próprio material gráfico. Quando você vai fazer a contratação da gráfica, a gente precisa analisar se aquela gráfica realmente ela está com o CNPJ ativo, porque já existiu casos de não estar. Não sei como conseguiram emitir essa nota, mas emitiram. E a gente precisa analisar se ela está com o cadastro ativo, né?
se ela também tem cadastro municipal, porque é o cadastro da Receita e também municipal, e se ela tem esses dados bancários, onde a conta é no CNPJ da empresa. Se a conta for no CNPJ, não necessariamente a gente precisa pagar pelo Pix, mas a gente pode fazer a transferência também, que é uma das vantagens, né? Então, pode sim, mas tem que ser, se for no Emite essa Pix, nota fiscal e essa nota fiscal é anexa à documentação desse candidato. É e interessante porque se passar a eleição e esse candidato não fez esse trâmite, né, ele não justificou essa despesa, aí que vem o problema, né, Mara? sim, não sei se na sua época teve muito isso, que as pessoas têm um certo receio, né, os prestadores de serviço. Então, eles falam assim, passa uma parte do valor que eu faço a emissão da nota. Porém, na campanha não pode, a gente não pode fazer antecipação. Então, é acordado, faz material, emite a nota. Porque quando você emite a nota, mesmo se você não recebe durante a campanha, você pode receber depois, por causa da dívida de campanha. Agora, se você não tem nota, não tem como provar. Porque depois de encerrar a prestação de contas, a campanha eleitoral, que é o último dia para adquirir despesas, aí você perde o direito por receber. E se você já tem o documento fiscal que comprova que foi prestado o serviço, tá tudo tranquilo, você pode receber depois. Deixa eu fazer uma outra pergunta nessa questão do time ali, do tempo. De quanto em quanto tempo vocês têm que fazer essa prestação de contas? Eu lembro que lá em 2000 e bolinhas lá atrás, existia um período. Então, os primeiros 10 dias tem que registrar pelo menos as despesas iniciais da campanha e tudo mais. Existem desse time ou pode fazer tudo numa vez só, assim, no final da campanha desse candidato? Não, eu voltando um pouquinho, eu fiquei muito apaixonada pela contabilidade eleitoral, porque ela realmente dá um orgulho assim para o contador, porque a gente trabalha com competências. Então, assim, aconteceu, a gente registra, né? Então, na contabilidade eleitoral é dessa forma. A gente tem o prazo de até 72 horas para comunicar todos os recebimentos para a Justiça Eleitoral, porque todas essas informações, como você mesmo colocou no início, ela é pública. Então, assim, a pessoa precisa estar sabendo o que está acontecendo, se o candidato dele está tendo recursos ou não, se é recurso público, se é recurso pessoa física, quem são os doadores. Então, precisa sim respeitar o relatório das 72 horas para os recebimentos e o prazo das prestações de contas, que são divididas em duas, que é a parcial e a final. Certo. Eu vou te fazer mais uma pergunta, se você souber responder, eu vou te aproveitar aqui, né, nesse setor aí. Por Tá, exemplo, eu faz, né? Eu saiu na última campanha, se não me engano, 2020, começou isso, aquela questão de uma vaquinha online. Não sei se você está por dentro desse assunto. E essa vaquinha online, ela ainda é permitida? A partir de quando ela pode ser feita e como que ela é feita na prestação de contas? Essa vaquinha, ela entra como que doação de campanha? Como é que é esse trâmite? Sim, boa pergunta essa. A vaquinha eleitoral ela pode ser feita bem na pré-campanha, né? Só que precisa observar algumas coisas. Para a Justiça Eleitoral, tudo que entra na tua conta precisa ser com o CPF do doador e o nome. Quando a pessoa vai fazer por meio de vaquinha eleitoral, ela tem que observar se a empresa que vai estar recebendo esses recursos para depois passar para o candidato ou a candidata, se ela está cadastrada na Justiça Eleitoral, esse é um ponto, porque se ela não tiver, não vale. E o segundo é se ela está de acordo com o que realmente determina a Justiça Eleitoral, que é colocar todos esses dados que são necessários, tipo CPF, nome do doador. Porque se acontecer um caso do candidato não sair, né, a candidato, se ele desistir no meio do processo, tem que haver a devolução de todo esse valor. E como que vai devolver se não sabe quem é o doador? Então, até 10 centavos tem que saber o CPF correto para devolver o valor. E mesmo que ele saia candidato, tem que saber o CPF correto para colocarmos na prestação de contas como doações de campanha. Certo. E agora você falou um ponto interessante que eu me lembrei.
A campanha, então, a gente falou lá no início, ela tem que começar, vamos dizer, do zero, né? Que ela vai abrir uma conta nova, do zero, uma campanha, uma conta eleitoral, e ela tem que terminar também em zero, né? Ela não pode deixar saldo, né? Explica um pouquinho E para nós isso. Como é que é esse trâmite de abrir conta e fechamento de conta? quando o candidato começa a pensar em se candidatar, ele já tem que estar com os documentos todos organizados. Essa parte da documentação eu sempre reforço porque realmente é importante a questão do CPF. Geralmente tem divergência no nome da mãe, data de nascimento. E quando ele termina de se candidatar, ele recebe um número de CNPJ. É através desse CNPJ que ele vai cadastrar essa conta. Muitas vezes o candidato ou a candidata pode pensar que por já ter conta no banco, não precisa fazer uma abertura de uma nova, mas precisa sim, porque vai ser no número do CNPJ. E houve casos de candidatos em 2020 que quase perdeu o prazo, porque a gente pedia para abrir, mas aí não queriam abrir até entenderem que realmente precisa seguir as orientações. Isso é Mesmo algo que a bem. pessoa não gaste, né? Porque às vezes a despesa foi, vamos dizer, não foi direta, mas foi indireta. Vamos dizer, o candidato lá prefeito, por exemplo, ele deve ter feito lá, sei lá, os santinhos para esse candidato, né? Então, de certa forma, houve sim uma despesa na candidatura dele. Por isso que é necessário, então, ter essa conta, né? Isso, porque vai trazer transparência, vai mostrar que não foi recursos dele, mas que ele teve um bem estimável em dinheiro, né? Então, todas essas informações, elas entram dentro do SPCE, que é onde a gente faz a prestação de contas. Então, se você teve uma cessão de bens de um veículo, por exemplo, vai entrar. Se você recebeu metade de santinho, vai entrar também. Então, a prestação de contas, a abertura da conta, na verdade, ela é obrigatória mesmo se não for receber nenhum recurso. Só mais uma coisa, Daniel, é a questão da quantidade de contas, porque às vezes a pessoa não sabe se vai receber recurso público e ela acaba deixando de abrir as outras contas, só abre a conta doações para a campanha. Mas ela só vai poder receber recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha se ela tiver essas contas específicas, porque as receitas não se misturam. E quantas E, contas são? São três contas, isso? e como você falou, as contas no final ela tem que ser zerada. Porém, a, não vai simplesmente sumir com o dinheiro da conta. Ela tem que ser transferida ou para o partido, no caso de fundo partidário, ou para a União, no caso Federal. de financiamento de campanha. Então, precisa se atentar a essas coisas. Por isso que é bom planejar a campanha, porque você já consegue ver quanto realmente você precisa arrecadar, né? E também é interessante falar, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, mas aonde que eu vou gastar é dinheiro, né? Tem algumas coisas que são lícitas e outras não. Então, é bem interessante se você quiser citar algumas coisas que é meio praxe, assim, da onde vai o dinheiro, só para as pessoas terem uma noção mais clara, né? Porque eu já vi casos de candidatos aí que foi pagar a conta normal dele lá, né? Então, isso dá problema, porque isso não pode ser registrado, obviamente. Então, só explica um pouquinho para quem nunca viveu essa experiência. Você, como candidato, durante o período da campanha, não vai precisar prestar contas do seu combustível, digamos assim, da sua alimentação. Porém, é importante que você tenha esses documentos para comprovar caso a Justiça Eleitoral peça. Então, esse não vai entrar na prestação de contas, mas é importante você ter esse controle. Já os outros são material gráfico, posto de combustível, quando houver carreatas, se você faz visitas, por exemplo, aqui no interior, se você faz visita nas vilas, nas cidades próximas, nos vilarejos próximos, você vai precisar sim comprovar se você fez carreata em um lugar com qual combustível, como que você foi até lá. Então, gasto com material gráfico, combustível, pessoal de militância de ruas, cabos eleitorais. Então, essas são uma das coisas A que foto você. da urna, talvez, né? A Oi? foto do santinho, a foto da urna, né? São Isso, despesas que aparecem, né? São despesas que são públicas, no caso, né? isso, adesivos, locação de imóvel onde vai ser o seu comitê, que às vezes a pessoa quer um localzinho próprio, né? Gastos com advogado, contador.
interessante também falar, Mara, da questão de quem quer doar, porque existe também uma parte legal de quem doa, né? Que existe um limite de doação, né? Você pode falar, e também que essa pessoa, ela é obrigatória a declarar isso no seu imposto de renda que fez essa doação, se ela for um declarante nesse caso, né? Isso, verdade. Quem vai fazer doação para algum candidato ou para partido deve observar o limite da declaração do imposto de renda no ano anterior. Por quê? Se você pode gastar até 10%, doar até 10% do limite total da sua declaração do imposto de renda. Então, se você ultrapassa esse valor, pode dar problema para você como pessoa física e mesmo você doando, supondo que não deu problema algum, você vai lá, observou o limite da sua declaração, deu 10% para o candidato. Nós, contadores, vamos gerar um recibo eleitoral. Com esse recibo, nós vamos assinar, você vai assinar, e você, na sua declaração do imposto de renda no próximo ano, vai colocar essa doação a partidos políticos, que tem uma partezinha específica lá. Você vai guardar esse recibo, porque geralmente a gente só mostra documentações para a Receita Federal quando dá algum problema, né? O que ninguém quer que aconteça, mas tem que deixar guardado pelo menos 5 anos. Existe alguma. Não pode concluir. Outra coisa, que quem recebe algum benefício do governo também tem que observar que não pode fazer doações. A legislação não é clara sobre isso, mas, por exemplo, se você só recebe Bolsa Família, como que você vai querer doar sendo que você já quase nem tem? Um exemplo. Permissionários do serviço público também não podem fazer doações a candidatos, tipo mototaxistas, por exemplo, a não ser que ele mesmo seja o candidato, aí ele pode estar financiando a sua própria campanha. Aproveitando logo essa questão para falar de quanto o candidato pode doar para si, ele pode também doar até 10% também do limite de gastos, que é disponibilizado, né, sempre no ano eleitoral, quanto vai ser o limite de gasto para cargos majoritários e para cargos proporcionais, isso também levando em consideração a questão de quais municípios, e também deve observar a questão da declaração, porque não é porque o seu limite de gastos é grande que se você não tem condição de doar, como você vai fazer? Exato. Existe algum tipo. Claro, Oi? Oi? Deu uma cortadinha, não escutei? espero que eu tenha conseguido explicar claro até agora, não sei, que às Com vezes eu falo. certeza, não, tá bem claro, tá bem tranquilo. Eu queria saber, assim, por exemplo, existe uma defesa de um candidato, por exemplo, que ele possa ter, se a prestação de contas dele foi mal feita, vamos dizer assim, por parte de um contabilista, tipo, ele seja, no caso, nesse caso, ele fez a parte dele, mas o contabilista não fez a dele, no caso, não alimentou o sistema da forma adequada. Existe alguma coisa que pós a campanha ali ele possa se defender nesse caso ou não? A responsabilidade é do candidato de ficar verificando isso, se está correta essa prestação de contas ou não. Sim, a responsabilidade é do candidato, porque foi escolha dele, né, aquele profissional, então ele deveria ter observado bem, mas ele pode sim, quando ele receber a intimação da Justiça Eleitoral, corrigir as informações que foi prestadas. Às vezes acontece de o contador da parcial não ser o mesmo contador da prestação de contas final, justamente porque tem alguma divergência. Só que o que sempre acontece, sempre não, né? Mas o que na maioria das vezes acontece é os candidatos não ouvirem as orientações. Por exemplo, acontece muito do candidato ir pagar alguma coisa no banco e não conseguir fazer transferência ou pagamento por Pix, e o rapaz do caixa ou a moça saca o dinheiro do candidato. Mesmo a gente falando, olha, não pode sacar o dinheiro. Aí, às vezes, eles acreditam na pessoa do banco, porque eles são do banco, né? E pensa, não, tipo, eles não vão falar alguma coisa errada, mas vão, porque os bancos, eles não têm interesse nas contas de candidato, então, para eles, tanto faz como tanto fez. Então, o alerta também é, atenda às orientações do seu contador e do seu advogado, porque isso vai evitar problemas. Porque acontece casos de como esse do exemplo, de fazer o saque,
Depois tem que criar notas explicativas, tem que entender a boa vontade do analista de aceitar ou não. Mas, resumindo, tem como sim, viu? Que Se tipo de, ob... sim, que tipo de problema é mais comum, assim, por exemplo, vou citar um exemplo hipotético aqui, o candidato gastou dinheiro que ele não tinha na conta, por exemplo. Isso é um problema que pode acontecer. Existe algum outro tipo de problema que você vê que é meio que tá na cara, mas a galera acaba fazendo esse tipo de problema que você lembra aí, que você poderia citar, até para evitar isso para algum candidato? Ó, o... a parte de ele gastar mais do que o que deve, não considero tanto um problemão. Porque se ele emitiu a nota, depois ele vai poder fazer a arrecadação, vai poder colocar algumas pessoas para doar para ele, ou ele mesmo vai se autofinanciar. Então, é tranquilo quanto a isso. Mas a questão de não colocar o CPF do doador, não ser denominado, acontece muito. E se isso acontece, a Justiça Eleitoral entende que são fontes vedadas. Então, você tem que devolver esse dinheiro para a Justiça Eleitoral. Então, um exemplo, por um candidato recebeu uma doação de R$ 1.000, mas lá não apareceu o CPF de quem doou. A Justiça Eleitoral ela não vai querer entender, saber que a pessoa não colocou, não foi depósito identificado. A gente fala depósito, mas não é depósito, depósito não. Então, quando acontece É isso, frio, no caso. isso. Aí você tem que pegar aquele dinheiro, entrou na conta, você vai enviar o relatório 72 horas para saber que você recebeu, e logo em seguida você tem que devolver aquele dinheiro para quem colocou na conta, se você conseguir identificar, mas sem o CPF é bem difícil, né? Às vezes com o comprovante você consegue. E depois que devolveu, beleza. Agora, se não devolver, tem que recolher ao cofre público. Então você perde aí R$ 1.000 de graça. E O fora a burocracia que vai se incomodar, né? Existe algum Hum, tipo de multa para candidato que desobedece à lei ou ele é a impugnação direta, assim? sim, existe casos de multa e também existe o caso de impugnação mesmo. Se você ultrapassar o limite de gastos mesmo, você pode ser obrigado a pagar até 100% do valor que ultrapassou. Então, tem que tomar A gente muito não cuidado. falou disso, é bem interessante você comentar um pouquinho. O que que é esse limite de gasto, só para a gente ver, quem nunca foi candidato? É o que a Justiça Eleitoral determina que o candidato pode gastar na campanha. Primeiro turno. Segundo turno, um exemplo, já é 40% do limite de gasto. Então, se a Justiça Eleitoral determina que o candidato pode gastar R$ 1 milhão, se ele gasta 1 milhão e 1, por exemplo, ele vai ter que pagar em cima desse que ultrapassou. E eu acho que o que mais pesa numa campanha é ter que pagar alguma coisa. Se você coloca um dinheiro que não está identificado, você tem que recolher aos cofres públicos ou devolver para a pessoa. Mas aí, devolvendo sem identificação, tem que criar uma nota explicativa e torcer que o analista vai considerar aquilo algo verdadeiro, né? Ah, ninguém quer pôr a mão no bolso, né? E, né, para a gente investir mesmo na campanha e ainda ter que pagar para nem utilizar. Existem alguns mitos que eu vejo, que eu acho que é bom você falar, já que você é da área. As pessoas acham que quem é candidato ganha dinheiro, assim, de fundo eleitoral, de não sei o quê, para si, assim, né? Então, eu gostaria que você pudesse só deixar isso bem claro, assim, né? Que é para campanha específica, né? Até para que as pessoas não criem uma falsa expectativa, né? Ao serem candidatos, né? É verdade. Quem entra pensando em receber algum recurso vai ficar frustrado. Porque mesmo que a pessoa receba algum recurso, para ele gastar aquele dinheiro é muito complexo, tem que ser tudo amarradinho, tem que ser tudo bem feito para você conseguir provar para a Justiça Eleitoral que aquele dinheiro foi realmente gasto na sua campanha. Então é difícil receber recurso público, muito difícil. Mas ainda acontece casos da pessoa receber, mas é pouco e não tem muito como você burlar isso, não. É bem complicado mesmo.
E muitas pessoas que não trabalham com contabilidade eleitoral falam que acham um absurdo a pessoa receber dinheiro público para poder, é que eu acho isso bem importante, né? Porque às vezes a pessoa não entende e comenta, para poder participar da campanha eleitoral. No meu ponto de vista, eu acho que realmente deve ser assim, porque evita aquelas questões de favores, né? Como você fala muito isso, Troca-troca. sem compra de votos e tudo mais. Então, assim, o recurso público ele vai evitar muito que alguém invista na sua campanha e te obrigue a fazer alguma coisa por ele depois. Então, quando alguém comenta, mas candidato vai receber recurso público, não sei o quê, eu falo assim, olha, realmente, mas você pode acompanhar toda essa movimentação lá pelo Divulga Candi, acompanhar o seu candidato, tanto da oposição também, você vai ver quanto ele está recebendo, como ele está gastando, e aí vai vendo se faz sentido, porque também no município pequeno, se a pessoa pega lá 20 mil de santinhos, às vezes, não sei se vocês falam, é santinhos? E É? Santinhos. Aí não bate com a quantidade do município, aí a pessoa pode acabar denunciando e tal. Então, por isso que a gente tem que fazer o mais certo possível, porque já é tudo divulgado, já para as pessoas que querem acompanhar, verificarem e ficar atento. Lembrei de uma coisa que é importante sobre as contas, é que não é bom ficar divulgando para todo mundo, porque pode ser que a oposição coloque dinheiro na sua conta sem identificação só para te dar trabalho e fazer futuramente, quem sabe se você não verificou todos os dias a conta, fazer com que você tenha que devolver o dinheiro, pagar, na verdade, para a Justiça Eleitoral, ou que você tenha suas contas reprovadas por não saber a justificativa daquele dinheiro. Porque se o dinheiro entra e você recolhe para os cofres públicos, ou você devolve para o doador, beleza. Agora, se você gasta, aí dá muito problema. Por isso que é tudo amarrado. Então, sempre é Ele bom. dá aquela falsa impressão que você tem dinheiro, mas na verdade você não tem, né? É um dinheiro que não deveria É, ser gasto e devolvido nesse caso. Mara, a gente está quase no finalzinho aqui. Eu queria só que você deixasse assim em linhas gerais, por exemplo, numa campanha propriamente dita. Quem que cuida da conta desse candidato? Porque o candidato vai estar preocupado com eleição, ele vai estar preocupado em pedir voto, enfim, uma série de outras coisas. Mas quem que cuida dessa conta, então? Quem que fica de olho nessas entradas e saídas? É o profissional de contabilidade ou é o candidato? Só para ficar bem claro isso. pode ser o profissional contábil, ou ele pode nomear um administrador financeiro. O administrador financeiro vai ter acesso também à conta bancária para estar fazendo esses pagamentos e também para estar conferindo os recebimentos. Porque caso aconteça realmente de uma oposição ou de alguém colocar um valor errado, ele tem que estar atento a isso para poder devolver o dinheiro, colocar da maneira correta ou para recolher aos cofres públicos para não deixar é, gastar o dinheiro. Então, é importantíssimo essa questão do administrador financeiro, porque são muitos pagamentos, e mesmo com o administrador financeiro, é importante planejar os gastos da campanha, planejar para onde que vai, quanto que gastaria de combustível, até mesmo para não colocar dinheiro a mais do que o necessário na conta e depois ter que recolher aos cofres públicos. Show de bola. Mara Caroline, isso? Isso. Como que as pessoas podem contratar seu serviço e se elas podem contratar seu serviço lá no período eleitoral, se você tem essa agenda disponível, ou como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Eu vi que você também tem aí as redes sociais, que você está colocando dicas, acho interessante que você divulgue isso também para as pessoas acompanhar o seu trabalho. Fica à vontade aí para as suas considerações finais aí, Mar. Tá bem. Então, quem tem interesse pode me chamar lá pelo Instagram. Eu vou ainda colocar o link do meu WhatsApp para que a gente possa conversar, ter uma reunião, eu entender qual é a particularidade, entender se vai ser o candidato que vai fazer sua própria gestão de campanha, né? Que até o Daniel trabalha bastante com essas coisas ou se vai ser partidos, então pode me chamar lá pelo Instagram. O nome do Instagram é Candidato Além do Voto,
justamente para mostrar para os candidatos que não é só a parte de obtenção de votos, mas também a parte da prestação de contas, porque como já foi colocado aqui, se você tiver votos, você ganhar, mas a prestação de contas não estiver ok, você não vai. Então pode Não ser vai assumir essa cadeira. Então, eu vou deixar o isso. arroba seu aqui embaixo, o pessoal te procura, marca suas agendas, aí você combina aí como que você pode atender esse pessoal. Olha, tem bastante gente que vai te procurar e fica tranquila, mano, vai ter trabalho. Obrigado por mais uma vez ter tirado esse tempo para a gente aqui, tá? E eu espero aí que seja uma campanha aí com menos trabalho para você e mais sucesso, né, nas campanhas eleitorais, porque a parte sua, na verdade, é a parte contábil que tem que estar em dia dos candidatos que você obviamente vai trabalhar. Obrigado pela tua disponibilidade aí, Mara, tá bom? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Daniel.